90% da área da soja foi plantada no Brasil. Vamos saber então das cotações, da sustentação do preço da soja com a influência aí do dólar e toda a expectativa para a eleição americana, votação que já começou antecipadamente pelos Correios, mas oficialmente é amanhã, terça-feira. Sobre o assunto, eu converso agora com Dona Alvan Maia, que é CEO da Fox Digital Commodities. Boa tarde, muito bem-vindo, Dona Alvan. Boa tarde, Simone. Exatamente. Estamos num momento aí decisivo, né? Decisivo para muitas coisas, decisivo no plantio. A gente sabe que o nosso plantio estava dito como um pouco atrasado, mas a capacidade de plantio brasileira é muito grande, a capacidade tecnológica dos nossos produtores rurais vem aumentando a cada ano. Isso possibilitou com que as chuvas se regularizassem, o plantio aumentou bastante. Nós já chegamos aí na casa de mais de 50% do nosso plantio. E agora é uma expectativa muito boa, né, em relação à Casa Branca, às eleições norte-americanas, expectativa por parte do produtor para ver se o preço da soja se mantém. E aí nós temos alguns pontos, né, porque o preço da soja não é simplesmente reais por saco, mas nós sabemos que tem o preço do bushel, né, que é o preço da soja no mundo, tem o preço do dólar, porque o dólar está bastante alto nesse momento, está ajudando a segurar as cotações de soja aí. E também tem as questões aí de prêmio, que aí a gente vai ver agora depois das eleições dos Estados Unidos, por isso é uma semana muito desafiadora, né? E aí a gente tem que acompanhar todos esses cenários aí e inclusive pensar quais serão os próximos passos, né? E o que a gente vai fazer para se planejar. E com isso tudo a gente também vai definindo aí a área plantada de safrinha, porque quando a gente aumenta a nossa capacidade de plantio, vamos vendo aí qual é a capacidade de área plantada no tempo, já começa a olhar lá para frente e verificar, olha, qual vai ser a área que a gente tem uma expectativa de plantio de safrinha. O produtor já começa a fazer seu planejamento. Pois é, né? A gente mostrou aqui na sexta-feira passada o dólar aí a 5,86, não é? Pesando aí nas preocupações também com relação à questão fiscal e também aí em relação às eleições nos Estados Unidos. A saca da soja para segunda-feira, né? Tá em quanto, o Dona Alvan? Desculpa, pode repetir o final? Eu perdi o áudio aqui. A gente está com um pouco de dificuldade aqui, mas a saca da soja, quanto que está sendo negociada? Não estou conseguindo ouvir. Não? Então a gente vai ver se consegue restabelecer o contato, viu, Dona Alvan? Tá me escutando ainda? Não, né? Então tá. Só ouvi Cons- eles falando não. Consegue falar pra gente em relação ao valor da saca da soja sendo negociado, Dona Alvan? Sim, no último mês a gente viu até uma elevação, tá, Simone? A gente teve ali, quando o dólar estava na casa, a soja estava na casa dos US$ 11, ela caiu lá para os US$ 10, que é onde ela está agora. A gente fala assim, a soja está US$ 10 por bushel. Isso significa o quê? Quando a gente pensa no interior do país, vou pensar em Goiás aqui, que é, vamos dizer que é o meio do Brasil. A gente tem soja negociada na casa entre 112, 113 até os R$ 118, tá? Então, está mais ou menos nessa casa, o produtor, os preços ainda não sabem para onde vão, justamente por causa desses pontos que nós falamos da eleição norte-americana, mas um ponto que eu gostaria de deixar de atenção para os produtores rurais é o seguinte, o plantio vai avançando e aí a expectativa de safra é muito boa. Claro que a gente espera por alguma coisa que aconteça que eleve os preços, mas essa manutenção de preços é mais alta porque ela chegou a bater a R$ 104, tá, Simone? E agora ela voltando na casa dos R$ 115 aproximadamente no interior do país, já é algo que traz mais fôlego, mais sustentabilidade para o produtor rural brasileiro. Então, assim, a indicação, se a gente pode fazer, é que vá fazendo médias de preço, vá fazendo as suas vendas escalonadas quando esse preço vai subindo. Porque a gente sabe que tem uma máxima no mercado que diz o seguinte, preço ele sobe de escada e desce de elevador. Então, quando ele está subindo, é interessante que o produtor vá fazendo suas vendas escalonadas para fazer média de preço ao longo do tempo. Porque quando há uma queda de mercado é muito arriscado e o produtor às vezes pode não ter tempo hábil para poder segurar. Claro que assim, tem que deixar um pouco para participar da alta, fazer suas estratégias financeiras, claro, mas o principal é se proteger e fazer a gestão de risco. Então, está na casa dos R$ 115, pelos produtores que a gente vem conversando, a maioria deles, esse valor já fecha a conta, tá, Simone? Então, assim, não é o melhor dos cenários, não é o melhor dos mundos, mas já começa a fechar a conta e deixar o lucro lá no bolso do produtor para poder se organizar aí, deixar um pouco para poder, uma parte da soja para poder participar de eventuais altas, mas ele já se garantir aí com a sua rentabilidade, né, com o seu negócio, passar daqui para o ano que vem, se Deus quiser, com boa rentabilidade.
vendas escalonadas para soja e em relação ao milho, dona Alva, o que a gente pode trazer? Eu estava lendo aí a janela de plantio da safrinha de milho começa a ficar mais cara, mas ainda tem oportunidades aí de preço. Fala pra gente. Simone, o que a gente tem? Todo mundo quer perguntar assim, ó, qual que é o melhor momento para se comercializar a soja? Qual que vai ser o melhor momento para poder vender o milho? Esse melhor momento, geralmente, a gente entende como preço mais caro. Mas, sendo bem sincero, o melhor momento é aquele momento que você está fazendo o planejamento. Então, esse momento que nós estamos vivendo agora, de definição da área plantada de safrinha, por eu falo definição da área plantada de safrinha, nós sabemos que a soja ela tem os seus ciclos produtivos. Então, quem conseguiu plantar até agora já está começando a entender qual vai ser o tamanho da área da safrinha que vai plantar. E não é só o produtor rural, mas o mercado também começa a entender isso. E se a gente estiver e esse clima permanecer em boas condições de plantio, a expectativa de milho é muito boa lá para frente. Isso faz o quê? Preços caírem. Hoje nós estamos vendo preço em queda, mais preços ainda acima de R$ 68,00, pensando para setembro, isso em São Paulo. A gente fazendo uma conta rápida, é milho cerca de R$ 50,00 no interior de Goiás, tá? E isso, conversando com vários produtores, fazendo pesquisa de mercado em relação ao custo de produção, o que a gente indica é que o produtor consiga travar os seus custos de produção nesse momento, é um preço que está deixando relativamente uma margem, mas já comece a se organizar e não deixe muito lá para frente, porque realmente a gente está numa janela alta de preço, pode subir? Pode, tudo pode acontecer no futuro, mas a gente veio numa subida de preços interessante, porque o mundo todo estava com medo. Olha, será que vai chover? Será que a gente vai atrasar? Se não vai, porque se atrasar o Brasil, atrasa a safrinha brasileira e o Brasil é muito expressivo no mundo, né? Soja quanto exportação de milho. Então, assim, nós estamos num momento bom e, de novo, vendas escalonadas. Primeira coisa que a gente faz, proteger os nossos custos para poder fazer gestão de risco. E segunda coisa, fazer vendas escalonadas, pensando lá no futuro, e utilizar a Bolsa de Valores, que a gente sabe muito bem que hoje em dia, às vezes, a gente tem uma dificuldade de liquidez, de negociar o nosso produto físico. Então, para isso, a gente pode usar a Bolsa de Valores, os derivativos, fazer operações de bolsa para poder proteger esse preço contra a queda e participar de eventuais ondas. Maia, CEO da Fox Digital Commodities. Obrigada, dona Alva, para a análise da semana aqui. Vamos aguardar aí o desenrolar, não é? Quando a gente fala de preços, tanto do milho quanto da soja. Dona Alva, mais uma vez, muito obrigada e até semana que vem. Obrigado, Simone. Deus abençoe nosso sábado, como sempre. Até semana que vem.